Olá, estamos iniciando a nossa aula de estatística e análise de resultados. Hoje estudaremos as medidas de dispersão. Nós estudaremos o caso das medidas de dispersão aplicado para os dados agrupados, tanto para a variável discreta quanto para a variável contínua. A primeira medida que nós estudaremos é o desvio médio. O desvio médio ele é uma medida de dispersão que mede a dispersão dos dados em relação à média. Então, o desvio médio para os dados agrupados é igual à somatória de xi menos a média, isso em módulo, multiplicado pela frequência de cada classe, pela frequência absoluta de cada classe. E isso dividido por n, que é o número de elementos que compõe o somatório das frequências absolutas. Aqui nós temos um exemplo para determinar o desvio médio da distribuição. Então aqui são esses dados aqui que está nesse quadro amarelo, essas duas colunas em amarelo são os dados iniciais do nosso exercício. Então, renda familiar em milhares de unidades monetárias. Então está aqui de 2 a 4, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, 8 a 10 e 10 a 12. E aqui está a frequência com que cada uma desses intervalos de renda ocorre. Então, o primeiro procedimento para calcular o desvio médio é obter o valor da média. Tá? Então, o valor da média, nós precisamos, de início, calcular o ponto médio de cada intervalo de classe, que é esse xi. Então, no caso de 2 a 4, o ponto médio vai ser 3. É 2 mais 4 dividido por 2. 2 mais 4, 6, dividido por 2, daria exatamente 3. Em seguida, procede-se com as demais classes. Tá? Ou então, para facilitar os cálculos, pode-se somar a amplitude de classe aqui em cada um desses intervalos aqui para obter o intervalo seguinte. Tá ok? Ponto médio seguinte. Então, por exemplo, a amplitude aqui, 4 tira 2, daria 2. Tá? Então, 3 mais 2 dá 5, 5 mais 2 dá 7, 7 mais 2, 9, e 9 mais 2, 11. O xi vezes fi, nós vamos precisar isso na fórmula para cálculo da média. Então, em sequência, nós multiplicamos o 5 por 3, que é o fi vezes o xi. 5 vezes 3, 15. 10 vezes 5, 50. E assim procede com as demais classes. Logo, teremos que fazer, então, a soma do xi, fi. E somando classe a classe, obtém-se o valor de 268. Próximo passo é o cálculo da média. Então, nós já temos o xi e o fi. Nós vamos dividir o somatório de xi e fi, que é esse 268, pelo somatório das frequências absolutas de classe, que no caso aqui é 40. Então, 268 dividido por 40 é igual a 6,7. Essa é a média aritmética da renda familiar aqui, dado nessa tabela. E ela se encontra aqui na terceira classe, tá? Entre 6 e 8. Bom, o próximo passo é o cálculo do desvio médio. Mas para calcularmos o desvio médio, precisamos de fazer o cálculo do módulo da diferença entre cada ponto médio de classe pela média aritmética. Então, fazendo os cálculos, vai ficar 3 menos 6,7. Vai dar menos 3,7. Só que como é em módulo, fica positivo, então fica 3,7. Próxima classe, nós faremos 5 menos 6,7. Dá menos 1,7.
colocando-se em módulo, fica positivo, fica 1,7. E assim procedemos com a terceira, quarta e quinta classe. Próximo passo, fazer o produto da diferença do módulo da diferença entre cada valor xi e a média, e em seguida multiplicar pela frequência absoluta de cada classe. Então, a frequência absoluta da classe aqui é 5, da primeira classe, multiplicado por 3,7, obtém-se o valor de 15,5. Procede-se esse mesmo raciocínio na segunda classe, 10 multiplicado por 1,7, obtém-se 17. E assim procede-se com as demais classes. Em seguida, como a fórmula do desvio médio é o somatório de todo essa coluna aqui, desse valor do xi menos o x barra em módulo, multiplicado por fi, então nós pegamos o valor de 68, que é o resultado dessa expressão, tá, do somatório, e dividimos pelo somatório das frequências absolutas de classe, que é 40. Então nós vamos ter aqui o cálculo do desvio médio é igual a 68 dividido por 40, que é igual a 1,7. E assim nós temos que o desvio médio é igual a 1,7 milhares de reais.